Boa tarde, todos e todas. Este evento muito importante para a nossa vida, um evento que é organizado pela Uchuca, que é um movimento que luta contra a violência doméstica ou a violência baseada no gênero, um movimento que teve como origem a questão da violência doméstica, sim, mas especificamente quando a Josina Machel ela foi violentada e que acabou perdendo um dos seus olhos, e em forma de solidariedade nos juntamos e formamos este movimento como grito das mulheres que elas ao longo da sua existência têm sido violentadas. E também juntar-se a este movimento, Uchuca, a GBGM, que é a Junta Geral de Ensino Superior da Igreja Metodista Unida, através do seu escritório em Moçambique, chamado Lead Hub, e também junta a este evento uma empresa chamada Click, que tem como função trabalhar precisamente em mídias digitais, e ela tem estado a administrar precisamente esses serviços que nós estamos a fazer aqui. Só para dizer que Lead Hub quer dizer liderança, ou Leadership, Education and Development. E assim nós sentimos engajados neste processo. E este webinar, por que deste webinar? É porque ao longo da história da humanidade, o ser humano tem se manifestado como um ser capaz de criar e recriar situações a seu bem ou mesmo para prejudicá-lo. E é nessa senda que, de Oriente ao Ocidente, encontramos várias formas diferenciadas de manifestações culturais, religiosas, que de forma clara permitem que este ser humano tenha um equilíbrio, seja do ponto de vista emocional ou espiritual. Então, as tradições africanas têm isso, as tradições europeias, orientais, e não só, estão carregadas da religiosidade que procura sempre ligar o ser humano com o sobrenatural, que pode ser visto em diferentes livros, Deus, o Alá, o Nungungulu, Chikwembu, Fogo, Yahweh, etc, etc. Então, essa ligação com o sobrenatural propiciou ao ser humano uma busca constante pela construção de uma conduta considerada boa, aceite, que permita que ele, o ser humano nesse caso, habite em sociedade em harmonia com os outros. Então, ao se falar em religião, é comum hoje olharmos para as três religiões da mesma raiz, que é a raiz monoteísta. Referimos-nos ao judaísmo, cristianismo e islamismo. Elas não podem esgotar o manancial religioso existente em todo o mundo. No entanto, por efeito da nossa reflexão, iremos recorrer a elas, assim como as religiões tradicionais africanas. Elas trazem consigo a ética e a moral, o julgamento entre o bem e o mal. Então, a humanidade tem estado a passar por momentos muito difíceis nos últimos anos, que acabam trazendo à lume a fragilidade emocional que o leva à falta de respeito com o outro. A religião, considerada como aquela que molda o ser humano a ter boa conduta através da ética, é chamada para assumir a sua responsabilidade perante essa realidade. É nesta senda que esta unidade de tantos webinars que teremos e estaremos a organizar, dedicamos 5 para discutirmos assuntos referentes ao papel da religião contra a violência baseada no gênero, ou comumente chamada de violência doméstica. A ideia é fazer uma discussão
que busca trazer as instituições religiosas, os religiosos, as lideranças religiosas, os próprios seus membros, a terem um papel mais proativo em prol de algo que prezem, que é a bondade, a humanidade, uma sociedade para todos. Nesse sentido, as 5 webinars trarão uma discussão local, regional, internacional, com os seguintes temas. Teremos sobre esta que estamos a discutir hoje, a fé cristã, igualdade de gênero e violência baseada no gênero, o Islão e a igualdade de gênero, segundo. O terceiro, é possível um mundo sem violência baseada no gênero? Que papel a religião pode desempenhar? Teremos então outra sobre uma experiência internacional sobre a violência baseada no gênero. E por último, a religião, a humanidade, uma visão cristã, uma visão do Islão, uma visão africana. Então, estes webinars vão nos ajudar a estarmos juntos e a conjugar esforços para que este espaço mundo seja para todos. Dito isto, em nome do CUFUCA, o presidente desta Assembleia, em nome do Lead Hub Moçambique e Angola, e assim em nome do CLIC, quero dar as boas-vindas a todos e agora passar a palavra à reverenda Olga Ranchaz para dirigir ou moderar a sessão. Mas antes eu quero vos dizer quem é a reverenda Olga. Ela foi minha estudante no Centro de Ricaca, deu muito trabalho. Ela fez teologia e teve o privilégio de fazer estágio comigo como pastora, na paróquia onde eu era pastor. Então, primeiro ela é formada no curso de professores do EMAP, ela depois foi fazer estudos de teologia em Ricaca, diploma, e mais tarde foi fazer licenciatura em teologia na African University, no Zimbábue. Ele também fez um mestrado, também na mesma universidade, sobre paz e governação. Então, a reverenda Olga é pastora, já foi superintendente e ela tem estado engajada nesse exato momento e dirige uma das escolas da Igreja Metodista Unida em Moçambique. Por favor, reverenda Olga, a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas nesta plataforma e são bem-vindas, são bem-vindos também. Como já havia sido dito pelo primeiro interveniente, neste caso o Dr. Jamice, vamos ter as nossas palestrantes neste momento, que passo a lhes introduzir a todo o grupo. Teremos, em primeiro lugar, a reverenda doutora Felicidade Chirinda. A doutora Felicidade Chirinda também lhe conheço já há um tempo, mas, para além disso, ela é pastora na Igreja Presbiteriana. Ela é especialista em teologia prática pastoral pela Universidade da Pretória. Ela também é atualmente docente no Seminário Unido de Ricaca. Ela leciona as cadeiras de teologia pastoral no Seminário de Ricaca, também leciona teologia do Antigo Testamento. Ela dá aulas na Escola de Teologia do Cabo, dando a disciplina de família cristã, dá também gênero e HIV. A doutora Felicidade é atualmente presidente do Conselho Cristão de Moçambique. Então, é esta figura que nós teremos aqui neste debate. Também, para além dela, nós teremos a reverenda doutora Teresa José
da Silva Neto, que é bacharel em Teologia pela UMESP, em 1995, na Universidade Metodista, como eu já disse. Ela é licenciada em Pedagogia, com a concentração em Administração Escolar e Orientação Educacional, também pela UMESP, em 1995, mestre em Ciências da Religião, pela mesma Universidade UMESP, em 1999, e em 2005, a reverenda Teresa fez o seu grau de doutoramento em Filosofia e História da Educação pela Universidade de Campinas, no Brasil, e ela é atualmente docente na universidade e diretora-geral adjunta de uma organização não governamental. Irmãos e irmãs, companheiros nesta plataforma, vão aí as servas do Senhor, vão nos apresentar o tema que já foi anunciado pelo reverendo Jamese. Sintam-se à vontade e são bem-vindas, doutora Felicidade e doutora Teresa. Mas neste momento nós vamos ter a doutora Felicidade a começar. Boa tarde e muito obrigada. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer os organizadores e o convite que me foi endereçado. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de falar sobre este tema tão complexo. E também saúdo aos participantes e agradeço pela sua presença. Já foi dito, o tema é a fé cristã, igualdade de gênero e a violência baseada no gênero. O título desta reflexão realça o que está por detrás da sua motivação, que é a fé cristã, e ensinar, que se encontra nos evangelhos, principalmente no de Mateus, capítulo 28, 19 a 20. No seu ensino, a igreja ensina seus membros para serem pessoas íntegras, que amam o seu próximo como a si mesmos. Os crentes são também ensinados a respeitar aos outros, isto é, os mais novos devem respeitar os mais velhos e vice-versa. A igreja afirma igualdade entre homem e mulher, baseando-se no texto de Gênesis 1:27, que afirma que Deus os criou macho e fêmea e a sua imagem e semelhança. A igreja é uma das instituições mais antigas do mundo, com muita aceitação por causa do seu papel educador, transformador e libertador. Porém, tendo como liderança pessoas humanas, a igreja também comete erros, sendo alguns fáceis de corrigir, mas outros exigem um grande trabalho de investigação, exigência de textos bíblicos, abertura, compreensão, muito amor e, sobretudo, a crença de que a igreja pertence a Jesus Cristo, seu fundador, e a ele cabe a missão de transformar a sua igreja de acordo com o plano de Deus. Esta palestra surge no momento em que a igreja vem debatendo círculos restritos a questão da violência baseada no gênero, desde o ano 2016. Então, tomou o compromisso de alargar o debate para toda a liderança da igreja, até aos mais jovens. Este é um tema complexo e sensível. Não é possível abordar todos os aspectos, por isso vou falar de aspectos básicos necessários para criar espaço de debate. Irei começar por definir significados de termos e das diferentes dimensões do termo gênero e dizer como se manifestam. E como é que a família, a sociedade e a igreja reagem. No tratamento deste assunto, irei também partilhar algumas passagens bíblicas que podem ajudar a igreja na sua reflexão e na gestão deste assunto.
Vou falar agora de dimensões e definições de termos gênero e suas manifestações. Muitas pessoas usam os termos sexo e gênero sem fazer nenhuma diferenciação, mas apesar de estarem conectados, esses dois termos não são iguais, ou por outra, não dizem a mesma coisa. Na nossa prática ou vivência do dia a dia, é comum e culturalmente aceite dizer que fulana de tal já teve bebê. E a pergunta que se segue é: de que sexo é? E como resposta, a pessoa diz: é um bebê do sexo masculino ou feminino. Ou ainda, uma linda menina ou um rapaz forte e saudável. A partir desse momento, a família e os amigos e também a igreja festejam o nascimento daquele novo ser. É verdade que a afirmação de que o bebê recém-nascido é de tal ou tal sexo é sempre baseado nos genitais desse bebê, e os pais e a sociedade assumem dessa forma o sexo da criança. Afinal, o sexo o que é? O sexo refere-se às características biológicas que classificam alguém como macho ou fêmea. A diferença de sexos é manifestada pelo funcionamento do corpo humano, seja do homem como da mulher. Por exemplo, a mulher fica grávida e nasce bebê, mas o corpo humano não é preparado para ficar grávido nem para dar à luz. E o que é gênero? Gênero refere-se a ideias, práticas ou tarefas sociais ou culturalmente construídas sobre o que é ser macho ou fêmea num determinado momento ou história. Porém, apesar de o gênero começar com a definição de sexo, não termina aí, porque o gênero de alguém apresenta 3 dimensões de relacionamento a saber: o corpo, a identidade e o comportamento social. O que podemos dizer sobre o corpo? É que normalmente o conceito do sexo que a sociedade tem é binário e fixo, macho e fêmea, e está baseado na função reprodutiva. Identidade refere-se à experiência interna de como o corpo funciona. Esse funcionamento pode corresponder ao sexo conferido no momento do nascimento e com que a pessoa se identifica, ou a pessoa pode não se identificar com esse sexo. A terceira dimensão inclui a expressão de gênero, que é o meio ou maneira como a pessoa se comunica o seu gênero aos outros na sociedade, através do vestuário, do penteado, maneira de falar, do tom da voz, etc. Essas 3 dimensões resultam do trabalho sistemático feito, conhecido como análise do gênero. O objetivo da análise do gênero era de juntar e examinar informações sobre as diferenças do gênero e suas relações sociais, para ser possível identificar, compreender, corrigir injustiças e combater a violência baseada no gênero. Os conceitos de gênero mais comuns são transgênero, que é um termo geral para definir a identidade, gênero ou expressão de pessoas cujo sexo é diferente daquele com que nasceram. Orientação sexual refere-se a pessoas que são atraídas por pessoas do mesmo sexo, conhecidos por gays ou homossexuais e lésbicas. LGBTI é uma sigla inglesa que identifica o grupo transgênero, geralmente constituído por lésbicas, gays, bissexuais e intersexuais. Violência baseada no gênero refere-se a ações violentas infligidas a alguém de forma física, emocional, psicológica,
sexual, econômica e outras formas, por causa do seu gênero. Esse tipo de violência é praticada em todas as sociedades e culturas e geralmente afeta mulheres e o grupo LGBTI. A Organização Mundial da Saúde descreve a violência contra a mulher como uma epidemia global que afeta acima de 1/3 de mulheres em todo o mundo. É a maior ameaça ao estado físico, social e ao bem-estar psicológico e constitui violação da sua dignidade e direitos, incluindo o direito mais básico, que é de gozar uma vida livre de violência. Apesar de o maior número de perpetradores de violência serem homens, não significa que todos os homens são violentos. A violência baseada no gênero e a violência contra a mulher são duas faces da mesma moeda, porque são praticadas contra a pessoa do sexo ou gênero diferente apenas por causa do seu sexo ou gênero. Existe igualdade de gênero quando todas as pessoas, independentemente do seu gênero, têm as mesmas oportunidades na vida, como, por exemplo, de participar na esfera pública, de exercer um cargo de responsabilidade e de poder, de ser incluído na distribuição de recursos como terra, habitação, ser capaz de ser desmobilizados, como, por exemplo, o processo de DDR, as mulheres que lá estão, e outras oportunidades. Como já dissemos antes, a violência contra a mulher é um ato baseado no gênero, aquela que lhe é infligida pelo simples facto de ser mulher. A violência social é aquela que ocorre na família, na comunidade, nas instituições públicas e privadas, na igreja e em outros locais. Podemos citar como exemplo a agressão física, psicológica, a violação sexual, a coerção, a negação dos seus direitos ao emprego, ao salário, à habitação, à liberdade, com o objetivo de promover e perpetuar relações de subordinação e de opressão. A violência contra a mulher é uma prática comum. Ela não é apenas por pessoas a quem podemos designar por anormais ou mentalmente perturbadas. É um fenômeno universal que atravessa divisões de classe, de raça, de idade, de religião, de etnia e de regiões. Uma forma de abuso penetrante, difuso e sutil. Nas instituições religiosas, muitas mulheres queixam-se de serem ou de terem sido abusadas sexualmente ou exploradas por aqueles que acreditavam que fossem pessoas de alta confiança. Apesar do abuso sofrido, essas mulheres continuam na igreja, porque são a igreja. Fazem parte do corpo de Cristo. Procuram a perfeição. Querem ser curadas. Por isso reclamam que a igreja deve ser realmente igreja e esperam dela a disponibilização de espaços que possam permitir que a quebra do silêncio aconteça e a possibilidade de obtenção de cuidados condignos. De acordo com Fortune, a igreja falhou muitas vezes e continua a falhar tragicamente ao manter um silêncio cúmplice, ao atirar com pedra a mulheres violentadas e grupos LGBTI, expulsando-os dessa forma da igreja, em vez de lhes dar o seu merecido pão e compaixão. Fortune diz também que, na sua maioria, essas mulheres lutam com os sentimentos de culpa e de responsabilidade pelo sucedido. Por seu lado, Herman afirma que as atrocidades recusam de ser enterradas, o que significa que só podem desaparecer ou ser curadas com ações de compreensão, de inclusão, de solidariedade, oração e de integração na família e na igreja e na sociedade. As consequências e efeitos do abuso sexual ultrapassam a dimensão física e psicológica, atingindo a esfera social.
a dimensão social manifesta-se através da rejeição, do abandono, da culpabilidade e da discriminação e estigmatização de pessoas sexualmente abusadas. Por isso, falar sobre conceitos de gênero é abrir espaço para identificar, compreender e corrigir desigualdades que dividem o corpo de Cristo. Como é que as famílias, a igreja e a sociedade reagem em relação ao gênero? A família e a igreja são dois espaços muito importantes para a socialização, educação, proteção e construção de uma vida social guiada por princípios, valores e respostas éticas. Além disso, a família tem uma estrutura de apoio e de valores que contribuem para a harmonia, como, por exemplo, o amor, a compaixão e o sentimento de pertença, apenas para mencionar alguns. Contudo, muitas mulheres e o grupo LGBTI têm dificuldades e medo de falar sobre a sua situação por temer falta de compreensão, exclusão e expulsão, que são as formas como a família e a igreja geralmente se comportam quando enquadradas por assuntos que consideram ser uma vergonha. Dessa forma, a exclusão na família e na igreja torna a mulher vulnerável por causa da discriminação e da opressão que lhes coloca numa situação de grande humilhação. Essas atitudes das famílias e da igreja devem ser interrogadas para poderem ser conhecidas e corrigidas, porque todos estamos cientes de que a violência afeta pessoas grandes e pequenas e acreditamos que o silêncio não pode ser a resposta que os cristãos escolhem abraçar. Uma vez abandonadas pela família e pela igreja, mulheres ficam marginalizadas também pela sociedade e passam a viver na total exclusão. E para terminar, qual é o papel que a igreja deve desempenhar? Na minha introdução disse que na base da fé cristã está a grande comissão de ir e ensinar. A igreja é chamada a ser aquela que transforma situações adversas como o sal e afugenta as trevas na sua qualidade de luz. A igreja é chamada a assumir o seu papel unificador como corpo de Cristo, que tem muitos membros, mas esses membros são diferentes, mas com igualdade na sua dignidade. Eu sou porque tu és. É uma expressão que reflete o conceito africano de Ubuntu. A ideia de Ubuntu é de que ninguém pode estar saudável quando a comunidade está doente. E aqui subtende-se que quando os crentes sofrem, as mulheres sofrem, toda a igreja sofre. A solução não pode ser de expulsá-los, porque ao expulsá-los, expulsa-se a própria igreja. A igreja deve falar e ensinar seus membros sobre o sexo e a sexualidade humana, em vez de seus membros aprenderem esses assuntos com pessoas duvidosas e muitas vezes com intenções maléficas e diabólicas. O ensino deve alcançar os jovens para crescerem saudáveis no corpo, na alma e em pensamentos. A igreja é chamada a ler e a ensinar as escrituras, incluindo passagens que a desafiam, tais como Mateus 19:12. Neste texto, Jesus fala de eunucos que são assim na sua nascença, e há outros que são feitos assim por outros homens, e há outros que assim mesmos se fazem eunucos. Jesus disse isso sabendo que isso ia provocar uma divisão nos seus discípulos, mas disse que os que se fazem a si mesmos muitas vezes é por causa do reino dos céus. E quem é apto para admitir, que admita. Jesus assim faz uma afirmação provocatória, porque nem todos iriam aceitar.
e convida a igreja para ponderar tudo aquilo que tem dificuldade de compreender e prometer sua presença para poder iluminá-la. Outro texto que pode ajudar a igreja na sua busca de inclusão é a passagem que fala do batismo de um eunuco em Atos 8, 26, 31. Esse texto ensina a igreja que o mais importante é a fé em Deus, porque somente e apenas ela fará com que o crente alcance a vida eterna. Por isso a igreja é chamada a facilitar um clima de tolerância, em vez de promover ódio que leva à discriminação, estigma, violência e até assassinatos de membros por causa do seu gênero ou orientação sexual. Esta é, meus irmãos e minhas irmãs, a minha singela participação sobre esta questão de violência baseada no gênero. Pela vossa atenção, muito obrigada. Muito obrigada pela exposição feita pela reverenda doutora Felicidade Chirinda. Vamos agora ganharmos o nosso tempo, passando para a reverenda doutora Teresa Neto. Por favor, este é o seu tempo. Obrigado, boa tarde a todos, colegas do painel. Agradeço ao reverendo Janice, que me convidou. Muito obrigada, e principalmente saúde pela iniciativa. E espero também poder contribuir. O tema em questão, ele é muito atual, porque nós vivemos um momento universal que estamos no período da pandemia, e essa pandemia absolutamente todo mundo. E temos estado a assistir que é neste período em que as famílias estão confinadas, conseguem conviver mais tempo juntas, e aí também temos acompanhado o aumento das estatísticas relacionadas à violência. Portanto, eu vou me ater à questão da violência doméstica, à questão da mulher. Bem, o papel da igreja contra a violência baseada no gênero ou violência doméstica é um mandato bíblico. Logo no início da criação do mundo, Deus criou o gênero humano, homem, mulher, a sua imagem e semelhança. E nós podemos constatar isso no livro de Gênesis 1, 26, 28. No versículo 27, está muito claro. Deus criou o homem, a sua imagem, semelhança a Deus os criou. E também aqui fica claro que o homem e a mulher são parte de Deus. Significa que homem e mulher é uma coisa só, é parte de Deus. Portanto, no versículo 28 ainda, no livro de Gênesis, Deus abençoa ambos, homem e mulher. E Deus também lhes dá poder de domínio da terra. Deus abençoa e diz: sejais fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre os mares. Deus dá poder ao homem e à mulher. No versículo 31, a gente encontra o seguinte: viu Deus que tudo o que fizera era muito bom. Eu fico um pouco preocupada quando temos estado a acompanhar essa questão da violência. Não consigo compreender como é que pode ter homens violentos que violentam a sua companheira ou violentam a outra pessoa, porque cada um é igual. Se nós olharmos que quando tu praticas a violência contra a mulher, precisa lembrar que estamos a violentar a nós mesmos. A menos que sejamos, de facto, pessoas sem faculdades mentais, né? E que não sabemos praticamos a violência para nós mesmos.
violência praticada contra ti mesmo. Quando a pessoa pratica violência contra ela mesma, isso tem um nome, a pessoa deve ter problemas mentais. Essa pessoa, ela precisa de ajuda médica, porque a violência que nós falamos não é só violência física, é a violência psicológica, a violência moral, os assédios e etc. Ainda no livro de Gênesis 2, 21 a 24, está reforçada a questão da relação entre Deus, a relação entre homem e mulher. Eles aqui são uma só carne, onde Deus diz, cada um de vós deixai pai e mãe e se tornam numa só. Portanto, aqui a questão do respeito. E quando há respeito entre a própria pessoa, a pessoa não se violenta, porque elas deixam de ser duas, acabam se tornando uma só. Portanto, aqui está a questão do respeito. E aquilo que eu disse no início, isso é um mandato bíblico, não é nada inventado. Infelizmente, o que se tem assistido nas igrejas, empresas, nos ambientes sociais, é diferente daquilo que a Bíblia ensina. Eu diria aqui que se inventou uma cultura discriminatória que domina a mulher, crianças, idosos, pessoas que sofrem com algumas patologias não comuns. Essas são discriminadas. A violência, ela começa principalmente na educação que é dada às crianças em casa, onde os adultos, os pais criam estereotipos em relação às cores, começa às vezes nas cores das roupas. Esta cor o homem pode, aquela cor a mulher não pode. Um outro estereotipo é a mulher, o homem não pode chorar, a mulher chora. O homem é forte, a mulher é fraca. Não é? Os pais criam esses estereotipos nas crianças porque as marcas da cultura estão muito fortes, estão muito presentes de modo discriminatório. Esse tipo de comportamento, ela acaba perturbando a própria criança. Os meninos são tratados sempre como super-heróis, são fortes, as meninas são princesas, são mais frágeis, parecendo que esses aspectos são utilizados, às vezes, de forma a tentar agradar, entre aspas, as crianças, isso acabam perturbando a educação da criança. No livro de Efésios 5, 22, esse livro é muito mal interpretado e tem sido usado para legitimar a violência contra a mulher na própria igreja. Aqui a questão de submissão é do ponto de vista de fidelidade. Sempre quando se quer legitimar a questão da violência na mulher, usa-se sempre esse texto de uma forma mal interpretada. Nos esquecemos que Deus, quando criou o homem e a mulher, criou a sua imagem e semelhança, uniu o homem e a mulher para que sejam uma só carne. Precisamos lembrar-se de respeito entre ambos e a submissão é submissão de ambos. Aqui, quando se fala sempre de submissão, é sempre só submissão à mulher, tem que se submeter ao homem. O olhar que sempre se faz na igreja, o discurso que a igreja faz, é um discurso violento. Vale lembrar que a igreja é parte da sociedade. Por essa razão, sua participação deve ser ativa, inclusive no combate contra a violência contra as mulheres. Necessitamos reconhecer que desde a violência psicológica até a mais embrutecida violência física contra as mulheres, existe um facilitador. O papel social esperado, imposto, reforçado pela cultura patriarcal e por vezes também reproduzidos em aconselhamentos pastorais, pregações e sobretudo no cotidiano de muitos lares, sem exceção. Partimos do pressuposto básico que a violência doméstica é sempre gerada numa relação de desigualdade hierárquica, que confere ao homem a condição de mando e à mulher de submissão. Alguns supostos religiosos são, por assim dizer, intocados e resistentes ao modo da secularização, impondo políticas e manipulando poderes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase metade das mulheres assassinadas ou pelo marido, pelo namorado e até às vezes pelos progenitores.
A primeira relação sexual geralmente foi forçada. A maior parte das mulheres sofrem violência, foram vítimas de maridos e companheiros. 1 em cada 5 dias que a mulher falta no emprego, a causa desta ausência da mulher no emprego é a violência que ela sofre em casa. E aqui uma coisa interessante é que as mulheres evangélicas, elas sofrem violência em seus lares. Percebe-se com as agressões, como as agressões são corriqueiras e muitas vezes essas agressões passam-se despercebidas. Que se legitima a expressão, fomos criadas uma cultura violenta, mas atenção, essa cultura violenta que se diz, ela não é natural, é uma cultura aprendida, inventada pelos homens para poder submeter as mulheres. A lei de combate à violência doméstica, em alguns países, né, eu não sei, mas pelo que a pesquisa que eu fiz, percebi que em Angola ainda não está regulamentada, existe uma lei, mas ainda não está regulamentada. Ela acaba sendo um avanço. Nós temos estado a assistir aqui de forma particular em Angola, que existe sempre um fórum onde as mulheres se queixam e este acompanhamento da violência doméstica tem estado a acontecer e de forma muito eficaz. Mas é necessário uma atuação mais eficaz da igreja, que resulte em um trabalho maior, pois não é um problema de casal, é um fator social, e a igreja está chamada a participar nas questões sociais, e que deve enfrentar, discutir. A igreja não pode ficar de fora. Uma igreja que não dá importância em tais indícios torna-se sem expressão. Provavelmente, se essa mesma igreja for encerrada, até se calhar aí nas proximidades os vizinhos nem vão dar conta, porque não tem expressão. Muitas mulheres passam sua vida assegurando o matrimônio e sacrificando-se pelos filhos, maridos e companheiros que não dividem responsabilidades na educação, cuidado e serviço, formam um lar desigual, mesmo sendo religiosos, e muitas vezes têm cargos ativos na igreja, têm responsabilidade, mas são os maiores agressores. As relações sociais são alicerçadas em bases culturais e a religião está inclusa. Interpretações teológicas que compreendem que os comportamentos violentos de homens contra mulheres são forças demoníacas. Isso deve ser combatido espiritualmente, só isentam o responsável por suas ações e só fazem com que as mulheres cedam lugar a má designação em nome de Deus. Tornam-se vulneráveis às forças sociais, aos interesses de tais homens. Usam a questão da violência, foi o demônio para justificar e legitimar esse tipo de comportamento. A violência contra as mulheres não pode ser entendida como investida do demônio, e as mulheres não podem ser culpabilizadas pelas agressões. Nem a denúncia deve ser encarada como falta de fé nas promessas de Deus. A autoridade dada culturalmente aos homens deve ser indagada, principalmente quando comparada à autoridade de Deus. Ao ouvir mulheres agredidas, podemos compreender como a religião perpetua sua cultura de forma que ela faz. As humilhações, por exemplo, muitas vezes não são por elas reconhecidas como atos de violência, causando danos não somente físicos, mas psicológicos e duradouros. Nesses últimos tempos, temos estado a assistir quase que frequentemente vários vídeos de humilhações violentas contra mulheres espalhadas nas redes sociais, protagonizadas pelas igrejas. E dessas relações sexuais protagonizadas por suposto líder religioso, a troco de um tipo de crença inconfessa. A igreja, ela é guardiã da moral e deixa de levar e não deixa de levar ou não pode ficar calada. Ela é a guardiã da moral. A igreja tem que aparecer, a igreja tem que repudiar
esse tipo de comportamento. Um aconselhamento pastoral que sugere tratar dessa situação em segredo pelo poder da oração ou uma nova campanha de jejum e que não leve em conta que o envolvimento emocional da mulher agredida está prejudicado, aumentando ainda mais sua vulnerabilidade, pode ser um aconselhamento irresponsável, pois a impunidade aumentará o risco de vida da mulher e dos que estão próximos. A teologia constitui-se como uma poderosa e efetiva ferramenta para a construção saudável de relações de gênero. Homens, mulheres e instituições devem estar focadas em erradicar a violência. Este é o desafio da Igreja: repelir toda estrutura autoritária, inclusive a religiosa, que venha a tolerar a presença de violência, especialmente contra as mulheres. O que fazer? A minha colega que me antecedeu já fez aqui uma definição relacionada à questão da violência. Eu, portanto, já não vou repetir. Apenas gostava de frisar que o livro de Mateus 23, versículo 23, é um texto que nós podemos refletir e ver qual é a forma como nós podemos lidar com esse tipo de coisa. Aqui nós precisamos lembrar que a igreja tem a missão de dirigir-se ao mundo. Deus não gasta todo o seu tempo na igreja. Se faz é ficarmos fechados em 4 paredes e não vamos fazer os nossos trabalhos sociais na comunidade. As obras mais importantes de Deus são a criação, como eu já disse no Gênesis 1 e 2, e o fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Podemos aqui conferir no livro de Efésios 1 deles, no livro de Gênesis 1 e Gênesis 2. O reconhecimento de comum da nossa tarefa está claro nas Escrituras, onde diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15 diz: cuidar para que a vida na terra, o jardim criado por Deus, seja marcado pela justiça e pela compaixão. Esta é a vocação da igreja. E quando se fala de jardim, aqui é no seu todo. Deus pede para que se cuide aquilo que ele fez no seu mundo. E aí está inclusa a questão da mulher, evitar que a violência seja praticada contra a mulher. A violência pessoal e institucional é grave pecado que impede a manifestação plena do reino de Deus e sua justiça anunciada por Jesus Cristo. A violência gera insegurança e medos, largamente visível em nossa sociedade. A violência atinge, de algum modo, a todos. No mundo religioso, a violência cultural traduz-se por intolerância com quem pensa diferente de determinados padrões doutrinários. Aceitar o desafio de colocar o tema da violência em sua pauta missionária é expressão e testemunho profético da igreja. O que podemos fazer como igreja? Eu aqui trago 10 coisas que a igreja pode fazer como sugestão. Educar os membros das igrejas para que aprendam a identificar seus próprios sentimentos e ideias a respeito da violência. É bom lembrar que não podemos pretender educar outros sem educarmos a nós mesmos. Trata-se de examinar-se a si mesmo, de buscar maior conhecimento de seu poder, de seu próprio ser. Além disso, é a busca por tomar consciência de atitudes mais frequentes em relacionamentos com familiares em ambiente de trabalho e estudo. Há pessoas que são mesmo da igreja, mas eles são os piores violentadores. Então é preciso aprender e se autoeducar. A segunda questão é buscar a reconciliação por meio de encontro mútuo. Observa-se que nas comunidades, na vizinhança, às vezes há rancores ocultos, inimizades. E existem mulheres que são vítimas de violências praticadas por seus maridos ou outros familiares. Aquilo que eu disse no início, a igreja não pode se preocupar apenas com os membros que estão dentro da igreja, que tem que
se reconciliar. Na sociedade também, na vizinhança onde nós estamos, temos que saber interagir para perceber quais são as pessoas que têm problemas, que são violentadas, como se reconciliar, como conduzir esse tipo de reconciliação. E a igreja pode trabalhar com associações, não é? Para poder, então, identificar o problema e indicar pessoas capazes de trabalhar. E até é bom, às vezes, trabalhar com pessoas que não são membros da igreja, mas são pessoas especialistas nessa área de conduzir a questão da violência. Aqui podemos encontrar um livro de João 10, João capítulo 10, versículo 10. Também nós encontramos aqui um texto bíblico que diz: tenham a vida e a tenham em abundância. Esse é um texto que pode mostrar de como é que a vida tem que ser preservada. A tarefa é delicada, envolve relacionamentos e experiências pessoais, vítimas e agressores. É uma tarefa complicada e a igreja está preparada para isso, para enfrentar situações difíceis. A igreja tem exemplos disso. O terceiro seria motivar as igrejas a juntar-se com outras igrejas e com grupos e associações comunitárias que eu já disse anteriormente. As metas dessas ações podem ser diversas, que é exigir legislação que corrijam distorções e que combatam a corrupção, instalação de creches, construções de escolas e melhorias da existência. Portanto, a participação da igreja tem que ser atuante dentro da sociedade para procurar encontrar formas de como resolver esse problema da violência. Nós conhecemos, às vezes, a origem da violência, mas não sabemos como ajudar a resolver esse problema da violência. E para terminar, aqui, quais são os princípios bíblicos que a igreja deve acatar? Em Mateus 18, 15 e 20, esse texto orienta os cristãos como se deve tratar com alguém que se sente injustiçado. Por exemplo, nós percebemos que a nossa referência é a Bíblia, sabemos que Jesus Cristo viveu durante o seu período aqui na Terra, onde a sua experiência com a mulher adúltera, lhe foi apresentada a mulher adúltera e a ideia era ser apedrejada porque ela havia cometido adultério. Mas Jesus e os seus acusadores, então, tomassem a iniciativa. Todos perceberam, acho que é um texto que nós conhecemos, todos perceberam, e a forma como Jesus orienta essa suposta mulher que havia cometido o erro, não era cometer um outro erro, era orientá-la e educar. Portanto, a igreja deve tomar as bases ou a experiência, a referência de como Jesus educou, orientou as pessoas. As pessoas não podem ser reprimidas, não podem ser humilhadas, as pessoas devem ser orientadas e educadas a melhorar o seu comportamento quando ele não é educado àquela que é a moral ou a ética da sociedade. Um outro exemplo que nós podemos trazer, vejamos como é que Cristo se relaciona com as crianças, quando os discípulos reprimem que as crianças não podiam ir interagir com o mestre. Jesus diz: não, deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Portanto, Jesus mostra que não podemos discriminar as pessoas, mas simplesmente devemos interagir com elas para que delas, cada uma delas, de acordo com o seu valor, que a sociedade já precisam, portanto, cada uma delas tem coisas importantes para interagir. O que eu estou a tentar mostrar aqui é dizer que a nossa referência aos princípios que a igreja deve ter é com base no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento, as pessoas Deus interagia, Deus cuidava, Deus mostrava como é que as pessoas deviam se comportar. Deixa-me só trazer aqui, para dar um exemplo rápido. No Antigo Testamento, nós vamos lembrar, por exemplo, a história de Agar, que era escrava de Sara, e que Sara havia indicado, ordenou que a Agar fosse se deitar com seu marido
e ela gerou filho. Quando o filho nasceu, aí já as coisas mudaram. Agar tinha que ser expulsa, e ela e o seu filho, para que morressem no deserto. É triste até trazer esse exemplo, mas isso dói. Apesar de saber que também tem envolvimento de uma mulher. Mas é para mostrar que Deus, nesse episódio, Deus cuida. Deus não permitiu que Agar e o seu filho morressem. Portanto, Deus cuida. E Cristo também fez o mesmo. Cristo também cuida, não permite que as pessoas que cometem erros ou que cometem coisas que não são voltadas à moral ou à cultura das pessoas, elas sejam violentadas, não. Elas são educadas, orientadas e elas não se sentem ou não devem se sentir discriminadas. Mas, para terminar, uma das coisas muito, muito, muito interessantes para mostrar como é que Cristo valorizou esta mulher que é desprezada dentro da cultura, Cristo dá poder à mulher, e dá poder num ato muito, muito, muito importante que tem a ver com o calendário litúrgico, né? Que é o momento da ressurreição, que anuncia a ressurreição de Cristo. É uma mulher, Deus dá poder à mulher, apesar dela ser violentada, discriminada dentro da sua cultura, Deus dá poder, aliás, Cristo exalta a mulher e diz mesmo, vai, anuncie, não é? Então é para mostrar a cultura de violência é uma cultura inventada, não é uma cultura natural, é uma cultura inventada e que a igreja tem que estar presente e precisa colocar na agenda da igreja a discussão da discussão de violência contra a mulher. A igreja não discute violência da mulher, a igreja discute milagres, a igreja discute jejum, a igreja discute dinheiro, a igreja discute dinheiro, a igreja discute contribuições. A questão da violência não é discutida. A igreja associa-se sim nas leis que são exaradas pelos governos de cada país, a igreja apoia, mas a igreja não põe na sua agenda a questão da discussão contra a violência doméstica. E precisa fazer isso, porque ela está presente no nosso dia a dia. Se formos a ver as estatísticas em cada 3 mulheres ou cada uma mulher, se eu não estou em erro, todos os dias, parece que 3 mulheres são violentadas em cada 5 mulheres. Há umas estatísticas aí que eu pesquisei e encontrei esse número. Portanto, é um número muito alto de violência doméstica que acontece todos os dias, em todos os locais. Então, a igreja está convidada a colocar na sua agenda a discussão da violência doméstica e fazer estudos para poder, então, orientar e sugerir. Aí onde está inserida na sociedade, ela precisa ter expressão para poder resolver. E lembrar que dentro das nossas igrejas, o grande número de membros na igreja são mulheres. A maior parte dessas sofrem caladas violência doméstica. Também porque às vezes não conseguem abrir-se para ir ter com líderes contando o que estão a viver, porque ou têm vergonha ou a cultura acaba muitas vezes fazendo com que ela deve sofrer calada. Eu termino por aqui, muito obrigado e espero que tenha cumprido com o meu tempo. Vamos abrir este espaço para perguntas, se houver. Aqui eu pude anotar uma pergunta para a pastora Felicidade, que veio da pastora Luísa Quilambo. Enquanto os outros preparam-se para lançar as perguntas, eu vou lançar esta pergunta que veio da pastora Luísa Quilambo para a pastora Felicidade. A pergunta dela é: será que a mulher nasce a gostar da cor de rosa ou predisposição para cozinhar? E o homem, será que também nasce a gostar da cor azul? E a pergunta dela é: será que não somos nós que ensinamos isto?
Esta é a pergunta da pastora Luísa e vai para a pastora Felicidade. A sessão está aberta para todos nós que estamos aqui, para compartilharmos em forma de perguntas ou acréscimos, não é? Muito obrigada. A pergunta da pastora Luísa pode parecer uma brincadeira, mas é séria, porque mostra-nos de que a cultura domina as nossas vidas. Neste caso, falar de cores era uma cultura europeia, porque nós, como africanas, só temos a capulana para pôr na criança e não nos preocupávamos com roupa cor-de-rosa ou roupa azul, mas ao termos crescido nessa cultura europeia, também adotamos isso. Mas como a cultura não é algo que é estático, ultimamente as vontades mudaram. E isso para enfatizar que quem nasce nem sabe nada. E quem sabe é quem está a cuidar dessa criança. E educa a criança, muitas vezes, nos seus hábitos. E estamos a ver isso hoje. Bebês andam com punk, com dreads. Não são os bebês que gostam disso, são os pais que gostam disso. E assim estão a transmitir aquilo que é a sua cultura e que a criança pode vir a adotar ou não adotar. Mas há culturas que são perigosas e nós não podemos andar a sacrificar as crianças para sofrer nessas culturas como a violência contra a mulher. Muito obrigada. Muito obrigada, a sessão está aberta, participantes podem lançar as perguntas, eu não vejo alguém aqui ou levantar a mão ou a lançar uma pergunta no chat, ou então pode mesmo falar direto. Vai aí a pergunta para a professora Teresa. A pergunta vem do reverendo Dr. Jamice. A pergunta dele é: o que faz com que os cristãos, quando se trata da violência, fiquem mudos? Eu estava à espera que a doutora Teresa respondesse. Tá certo, tá certo. Professora Teresa? Ok, muito pela pergunta. É uma pergunta muito direta. Eu acho que aqui há vários fatores que emudecem as pessoas, né? Uma, se calhar, eu diria que se calhar é dependência, né? Eu diria que se calhar é dependência. Porque, como eu disse, nós fomos criados numa cultura que é uma cultura que ela é violenta, não é? E quem criou essa violência são mesmo as próprias pessoas. Então, nós temos na nossa cabeça que a igreja, eu acho que é um bocadinho isso que nós temos, que a igreja ela deve se preocupar só com as coisas espirituais, não é? Isso é o que eu disse anteriormente. As pessoas, quando aparece esse tipo de problema de violência violência doméstica, e quando envolve principalmente pessoas que estão ligadas à igreja, a tendência é acobertar, esconder, não querer fazer com que os outros ou tome proporções assim um pouco mais alarmantes. Portanto, eu diria, em parte é medo, acho que é vergonha mesmo, a outra eu diria que é cumplicidade. Não é? Está errado. Quando se trata-se em foros onde tentam acobertar. E isso acaba não ajudando. Isso acaba até prejudicando, porque a pessoa que é violentadora, ou que violenta a mulher em todos os aspectos, principalmente físico e moral,
pastoral, que são esses que são muito mais, que sobressaem muito mais, ela acaba não se corrigindo. Então, eu acho que o que faz as pessoas ficarem mudos é cumplicidade, por parte, eu até aqui vou dizer por parte mesmo, às vezes, dos dirigentes da igreja, e a outra é querer viver de aparências. As pessoas acabam, as mulheres, nós também às vezes temos desculpa, queremos viver de aparência, mostrando que está tudo bem, enquanto não está bem. E a outra coisa seria ficar naquela, ele vai mudar, esperar sempre que o agressor vai mudar, esperando, não, vai acontecer um milagre, o agressor vai mudar. É um pouco, eu até diria, é um pouco a falta de cultura de denúncia. Isto precisa ser desenvolvido na mulher. A mulher tem que aprender a denunciar. E quando denunciar, não tira a denúncia, porque às vezes a pessoa denuncia e ainda vai lá e retira a denúncia. É um pouco isso. Obrigada. A minha pergunta é quase essa do pastor Jamice, porque pode ela calar, mas a igreja no geral, eu acho que também é esta pergunta que ele traz, a igreja no geral, por que ela fica muda, a igreja no geral, as pessoas que sabem disto, porque aquela pessoa lá, tudo bem, ela talvez teme represálias de outra, mas e a igreja? Essa é a pergunta. E a outra pergunta que nós temos da Josina, ela agradece, ela diz que aprendeu muito hoje disto que se falou, mas a questão dela é como tornar estes ensinamentos, não é, e estas práticas diárias serem práticas diárias da igreja. Como tornar isto que falamos e outros bons ensinamentos contra a violência, tornarem-se parte da igreja. Todos os dias a igreja estará a falar disto. Esta é outra pergunta que foi lançada pela Josina. Enquanto recolho outras perguntas, eu vou deixar estas para as nossas palestrantes. Sim. Vou tentar dizer alguma coisa sobre o silêncio. O silêncio na igreja não é voluntário, não. A igreja é que não abre espaço, tem uma estrutura muito rígida e que essa estrutura tem seus defensores. E as lideranças que estão lá, muitas vezes nem são acessíveis. É preciso passar por muitas pessoas para chegar lá. E entregando o seu projeto à primeira pessoa, fica na gaveta e acaba ficando esquecido. Não é nada fácil quebrar as estruturas montadas na igreja. Mas as mulheres, muitas vezes, nas suas reuniões, colocam temas como este, da violência da violência do gênero ou da violência contra a mulher. E fala-se, mas não com a abertura que devia ser. Muitas vezes nem é para a pessoa discutir, é para a pessoa ouvir aquilo que a pessoa que dá a palestra diz e dizer sim, senhor. Então, isso tudo faz com que a igreja não desenvolva. As pessoas que estão lá são quase sempre as mesmas. Muitas vão lá e são batizadas, mas depois desaparecem. Porque elas querem realmente chegar perto de Deus, viver na presença de Deus, mas não encontram espaço aberto.
Então, temos muito ainda a fazer, temos muito trabalho a fazer para que a igreja se torne realmente um sítio de vida. Porque se Deus é vida, a igreja tem que ser vida, mas a igreja não dá essa vida. E eu digo isso com muita dor, porque sou pastora, trabalhei muito lá, mas ter coragem de dizer alguma coisa significa que você vai ficar banido, vai ficar isolado e vai levar nomes que muitas pessoas só mais tarde dizem que nós não estávamos a perceber, mas afinal você tinha razão. Então, é muito difícil, talvez há congressos e conferências em que não sejam os próprios os oradores, mas sejam pessoas de outros sítios, de outra parte do mundo, a falar sobre esses assuntos. É possível, mas entre nós realmente fica um pouco difícil. Mas não podemos perder a esperança. Acho que também posso colaborar um bocadinho. Eu concordo que a reverenda falou. Eu diria também para acrescentar que, às vezes, o que faz com que a igreja se cale são interesses. Temos que lembrar que a igreja também existem líderes interesseiros, porque, às vezes, o violentador ele é um grande dizimista. Então, isto também pesa. É mais fácil tentar calar a esposa para não dizer nada do que expor o irmão que é dizimista. São interesses. E eu acho que está errado. Eu penso que dentro da igreja, as mulheres pastoras é que deviam levantar essa bandeira. Se colocar no lugar da outra como mulher e assumir isso, independentemente das consequências. Eu entendo que sim, o medo que se tem é que quando você assume isso, você fica sozinha, porque as pessoas que sofrem essa violência e você assume a bandeira, depois, na hora dos cargos, você é colocada do lado, como a reverenda disse. Isso é que é o mal, isso é que é o pecado, é não assumir o compromisso real que a igreja deve fazer, porque a igreja deve denunciar, é isso que os profetas faziam, denunciar e assumir o problema, porque aqui a questão é resolver. O que nos esquecemos às vezes é que esse violentador, ele é pai também, tá vendo? E naquele momento, portanto, a igreja se cala um pouco por causa disso, as lideranças, as mulheres às vezes não têm aquele poder de decisão das coisas, acabam assumindo o cargo um pouco mais abaixo, que não tem poder de decisão. Essa é a luta que a mulher precisa fazer dentro da igreja. Agora, como tomar esse ensinamento como prática diária na igreja? É exatamente isso. Isso tem que estar na agenda da igreja. Tem que estar. Se nós percebermos, na igreja é muito mais fácil convocar ou anunciar que vamos fazer jejum e oração, vamos fazer dízimo, e as pessoas afluem isso com muita frequência. Mas quando fala de violência doméstica, algumas até não vão, porque têm medo de terem rótulos, de se expor, mas isso tem que ser a agenda da igreja. É preciso falar sobre isso, porque isso não acontece só dentro da igreja, acontece dentro da sociedade onde a igreja está inserida. Tem que ser a agenda da igreja, discussões, debates, para encontrar solução de amenizar esse problema contra a mulher. E nos aconselhamentos pastorais também é preciso ver isso, não como coisa assim leve, isso é muito sério, isso cria sequelas nas pessoas agredidas. Obrigado. Muito obrigada. Restam uns 3 minutos para terminarmos a sessão. Queria agora agradecer a todos e todas que participaram neste debate muito importante, que afinal é algo que acontece dentro da sociedade, dentro da igreja,
e no mundo de uma forma geral. E aqui aprendemos que a igreja não deve calar, porque quem cala consente. Se a igreja cala, está a fazer parte da violência doméstica. Agradeço bastante à professora Teresa e também à reverenda doutora Felicidade por terem partilhado o conhecimento conosco. Vou deixar este momento para o reverendo doutor Janice para fazer os remates e fecharmos. Estará por aqui, doutor Janice? Doutor Janice? Ok. Pode ter tido algum problema, talvez na internet ou alguma coisa. Então, vamos agradecer, vou de novo agradecer às nossas irmãs que deram a palestra hoje e também a todos aqueles que participaram neste debate hoje. Queira Deus abençoar a vocês e as vossas próprias famílias e tudo que vocês fazem. Muito obrigada, irmãs. São bem-vindas para o próximo debate que já foi anunciado aqui pelo Dr. Janice. Por favor, gostaríamos de vos ver aqui a participarem conosco nas próximas vezes. Muita bênção para vocês. Obrigada.